continuidade, convidamos o professor Marcos e a professora Luciana com o tema da eletiva Game of Choice. Hello guys, how are you? A nossa eletiva, como o nome já diz, né? Game of Choice, que é o quê? Jogo das escolhas, sociedade play, ou sociedade em jogo. Qual é o objetivo dessa eletiva? O objetivo da nossa eletiva foi tentar colocar inglês e sociologia no aprendizado dos meninos através de jogos. Então, durante a eletiva, nós tivemos acesso a vários jogos, vídeos de jogos foram jogados e vários outros textos relacionados a jogos, sempre tentando colocar o inglês, os jogos em inglês, sempre tentando colocar a sociologia também como parte fundamental dos jogos, para que os meninos pudessem aprender conceitos sociológicos, aprender o próprio inglês através desses jogos. Então, a nossa eletiva teve esse objetivo durante esses 5 meses que nós tivemos à frente dessa eletiva. E os meninos, durante a eletiva, construíram alguns jogos, foram divididos em 6 grupos, e cada grupo ficou responsável por construir os jogos. Claro, eles não inventaram a roda novamente, mas eles pegaram jogos que já existiam e fizeram adaptações para que pudesse incluir o inglês e a sociologia, ou seja, os jogos são jogos que estão escritos em inglês e que têm conceitos sociológicos em sua construção. Então esse foi o objetivo, e os meninos vão apresentar esses 6 jogos aqui na frente que eles fizeram. Vou passar para minha amiga aqui, que ela vai falar um pouco também do que ela vivenciou nesses últimos dias da eletiva. Bom dia, pessoal. E só complementando a fala do Marcos, né? Associar a sociologia com os jogos fala muito mais, porque, tipo assim, quando a gente pensa em jogos, a gente só fala que é se divertir, né? E como eu trouxe uma obra que se chamava Homo Ludens, e ela fala que o jogo não é só para se divertir, o homem é lúdico, né? E os jogos vêm o quê? Ensinar as regras, valores, tem a competição, mas tem que ter o respeito, a colaboração, a compreensão, né? E os meninos falaram assim, professora, muita teoria, que hora que vai ser a prática? E quando chegou a prática, eles botaram mesmo quente, né? E foi visto a cooperação de todo o grupo, né? Se uniram para, enfim, fazer os jogos. E como o Marcos falou, tem os jogos, eles não são brasileiros, esses jogos que eles reproduziram, né? E aí conhecendo a cultura de diferentes povos, né? Que eu trouxe aqui. Os jogos de tabuleiro, que eles surgiram lá no Egito. E aí eles reproduziram, nós somos brasileiros, é outra cultura, né? E trouxeram eles pra cá. A roleta, ela foi criada lá na França, o bingo, ele tem origem lá na Itália. E os jogos de perguntas e respostas, eles existem desde lá da Grécia Antiga. Então, é a mesclagem das culturas, né? Então é por isso que é importante tanto a sociologia quanto a linguagem, né, inglês, que eles aprenderam, tudo que o Marcos ensinou da linguagem do inglês, e a sociologia, né, que é a parte da cultura, da cooperação, da interação de todos os meninos e o respeito, principalmente. Obrigada. E agora eles vão apresentar cada um dos seus jogos. Então, dando continuidade, nós vamos começar a chamar os jogos e eles vão aqui apresentar um pouco do que eles fizeram durante a eletiva. Vamos começar pelo Well of Social Questions, que é roda sobre questões sociais do grupo do Vanilo. Aqui nós temos uma roda com várias questões sociais e ele vai explicar melhor como foi a construção, como que eles fizeram o jogo. Bom dia. Bom dia. Vou falar aqui sobre o nosso trabalho, né? Eu, Danilo, Thiago, José Henrique, Keis e Calma. E o Iaco também. Como vocês podem ver, nós fizemos uma roda
Nós usamos papelão, papel cartão e EVA. Também um palito e tampinha. Vou falar um pouquinho sobre o World Social Cast. É uma roleta que criamos para explorar conceitos sociais em inglês, como direitos humanos, cidadania e igualdade, diversidade e justiça. Produzimos um disco em papelão, com setores coloridos, escrevendo cada pergunta em inglês, de forma clara. O objetivo é mostrar como perguntas e reflexões podem ensinar conceitos sociais de maneira visual e organizada. Durante a produção, discutimos quais categorias e perguntas melhor representariam os temas estudados. Com a escolha de cores, poderia facilitar a compreensão, queremos que o público veja como cada pergunta está relacionada a conceitos reais de sociologia, como o aprendizado pode ser lúdico e estético. Além disso, a roleta demonstra que cada decisão ou pergunta tem impacto no conhecimento que se adquire, mostrando a importância do pensamento crítico e da reflexão social. É um material educativo, visual, que conecta inglês e sociologia de uma forma clara e criativa. Então é só isso aí, obrigado pela atenção. Vamos junto! Dando continuidade para o segundo jogo, Social Beat. Vai apresentar aqui um filme que todo mundo já conhece, mas, como já dissemos, ele tem esse caráter sociológico e escrito em inglês também, para contemplar as duas disciplinas, e os meninos vão apresentar o jogo. Bom dia, gente. Eu vou explicar o que é o Social Beat. Social Beat foi criado para associar palavras sociais em inglês, produzindo cartelas coloridas e outras capas educativas e marcadoras, pensando em tornar o material visualmente organizado e educativo. O objetivo é mostrar que é possível aprender o vocabulário social e conceitos de sociologia de forma simples e clara, apenas envolvendo o material. Durante a produção, discutimos quais palavras eram representativas, como combiná-las com cores e símbolos para facilitar a compreensão e como criar uma apresentação visual atraente para o público. Este jogo mostra a interação de inglês e sociologia, ensinando conceitos sociais de maneira dúvida. Gente, obrigada pela atenção de vocês. É isso. Então, o terceiro jogo criado se chama Roleplay Cards. Que é um jogo de dramatização. Seria... Eles pegam uma pergunta e dramatizar aqui. Vai ser feito aqui, mas eles vão falar os seus conceitos. Então, nosso aluno vai. Bom dia, pessoal. Meu nome é André e eu vou apresentar o nosso projeto que a gente desenvolveu na nossa eletiva de Sociologia em Inglês. As Roleplay Cards foram desenvolvidas para apresentar situações sociais reais, como bullying, desigualdade social, preconceito e desafios da cidadania. Cada carta contém um cenário que representa essas situações. Produzimos todas as cartas pensando em como transmitir os cenários de forma clara e visual. O objetivo é ensinar habilidades sociais, empatia e compreensão de situações sociais complexas, mesmo sem interação direta. Durante a criação, discutimos quais cenários seriam mais representativos, como ilustrá-los e como conectar os conceitos sociais ao vocabulário em inglês, garantindo que qualquer pessoa que veja o material consiga compreender a mensagem. Este jogo mostra que é possível unir o aprendizado de sociologia em inglês com criatividade e reflexão, tornando os conceitos acessíveis e visuais. Então foi isso, pessoal. Muito obrigado. Agora, dando continuidade, o quarto jogo que se chama Escape Room Social Challenge, que é desafio da sala de público social.
Os nossos alunos irão explicar como funciona. Bom dia, meu nome é Pedro Albuquerque e a gente ficou responsável pelo grupo 4, que é o jogo Escape Room Social Challenge. A gente tem um foco que o nosso jogo ele é uma caixa e dentro dessa caixa tem as caixinhas. A partir dessas caixinhas vai se desvendar o segredo da caixa. Nessas caixas estão problemas sociais, como a cidadania, tecnologia, sobre política e vários outros temas sociais da nossa sociedade. A gente tem um foco que é ensinar aos visitantes a ter o pensamento crítico e conhecimento sobre vários assuntos sociais, que é muito importante para a nossa sociedade. E esse foi o nosso trabalho. Obrigado pela atenção. Ótimo, dando continuidade ao jogo número 5, que se chama Memory Games. Só sei que falta claro. Será apresentado pelos nossos alunos, protagonistas que criaram o jogo, que é o conhecido como jogo da memória. Bom dia. O Memory Game foi criado com o objetivo de trabalhar o vocabulário social em inglês e associar palavras à imagem ou definição. Produzimos todas as cartas usando papelão e cartolina. Permitimos imprimir ou desenhando imagens. Cada palavra mostra a palavra em inglês em uma ilustração ou definição, permitindo que quem observa compreenda rapidamente o significado e a relação social do tema. Durante a produção, discutimos quais as palavras eram mais importantes para transmitir os conceitos estudados e como representar visualmente cada ideia, escolhendo cores e símbolos que tornassem as cartas atrativas e fáceis de entender. Nosso objetivo é mostrar que é possível ensinar conceitos sociais de maneira clara e visual, sem depender de interação direta, apenas observando o material. Também reforça a importância de unir o vocabulário em inglês com temas de sociologia, estimulando a memória, a atenção e o pensamento crítico. Cada detalhe das cartas foi pensado para que o público perceba como o aprendizado pode ser estruturado e divertido. Ok, ótimo. Dando continuidade ao último jogo, esse se chama Social Board Game, que é conhecido como jogo de tabuleiro, tem questões sociais em sua composição. Nossos alunos vão explicar. Olá, gente, participantes do samba, eu, Gabriel, Carlos Henrique, nós vamos apresentar nosso trabalho de tabuleiro social. Nós criamos um jogo social para mostrar diferentes temas sociais que estudamos como os direitos humanos, liberdade, diversidade, inclusão e igualdade. O tabuleiro é um grande feito. Em isopor, cada casa representa um tema social específico. Para construir o jogo, nós escolhemos cores diferentes para cada tipo de desafio. Desenhamos um símbolo para diferentes temas, produzindo os poemas dados de forma artesanal. Nosso objetivo é mostrar visualmente como diferentes conceitos sociais se conectam, como possíveis aprender de forma divertida. A interativa, além de conectar sociais e de, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Deixa eu ver. Inclusão.
Inclusão é um trabalho em equipe, como eu e os amigos aqui fizemos. Nós se juntamos, nós fizemos uma ideia de jogo de tabuleiro e basicamente nós jogamos eles e abordamos os temas sociais na vida. E a igualdade também é muito, porque vamos falar da igualdade como exemplo. Tem gente que não tem assim, muita igualdade assim, no mundo, né? Mas nosso tema é para abordar a igualdade e que falta também nas pessoas também. Então nós fizemos um jogo divertido, criativo em inglês para poder animar as pessoas. E também não tem muita inclusão, né? Que não se junta assim com as pessoas, não falam muito e que também precisam mais se abrir assim. É exatamente isso. Nosso trabalho é praticamente divertir as pessoas, aprender a ensinar as pessoas de uma forma criativa, rápida e legal. E exatamente é isso tudo que eu tenho. E obrigado pela atenção e pela presença de todos. É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado. Ótimo. Então, como todos viram, cada grupo teve a missão de criar um jogo. E esse foi o nosso objetivo nessa seletiva, que eles aprenderam os jogos e aprenderam também conceito sociológico através desses jogos. Tanto a teoria como a prática foi colocado nessa seletiva para que eles pudessem aprender todo este conteúdo.